O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 6, celebramos o 27º domingo do tempo comum. O Evangelho que vamos partilhar é de Lucas capítulo 17, versículos de 5 a 10. Que bom, mais uma vez chegamos aí no Evangelho do início de semana, na realidade, né? Às vezes a gente fala final de semana, mas é início. Domingo é o primeiro dia da semana, né? É a primeira-feira. Nós vamos à segunda, terceira-feira, né? A primeira-feira é o domingo. E o Evangelho de domingo, ele, como todos os outros dias, traz assim esse tema, alguns temas mais relevantes para a vida cristã. E é o evangelho mais lido, né? mais ouvido na realidade. Porque no domingo é o dia em que se participa mais das celebrações, né? Por causa de trabalhos, às vezes, e assim por diante. Então, o evangelho de hoje é mais ouvido. E o evangelho de hoje, ele tem um tema, às vezes, muito difícil de ser compreendido, mas não difícil de ser vivido. Então, os apóstolos perguntam para Jesus e pedem para Jesus que Jesus aumente a fé deles. Senhor, aumenta a nossa fé. Eu, Padre Primo, sempre tive uma dificuldade em relação a esta colocação dos apóstolos em relação a Jesus, em relação à fé. Porque eu não sei se talvez tem um problema de tradução, né? Aumentar, né? Parece que a fé pode aumentar ou pode ficar menor, pode ficar maior, né? Para mim era assim, ou eu a tenho ou eu não a tenho, e pronto. Eu fui rezando tudo isso, com o tempo eu fui descobrindo e sentindo que na realidade este aumenta a nossa fé que os discípulos, os apóstolos estão pedindo para Jesus, é como se fosse a intensidade da fé. Ajuda-nos na intensidade da nossa fé. Quer dizer, fé eu tenho, mas eu preciso intensificá-la. Então ela está muito para baixo, como se fosse um termômetro, né? Ela está muito para baixo e eu preciso então aumentar a fé, preciso aumentar a intensidade da fé. Quando eu aumento essa intensidade, significa que eu estou mais próximo do Senhor, estou mais próximo de Jesus. Aí sim, eu posso ter a fé como se fosse um grão de mostarda, né? Mas eu a tenho e eu a tenho ela intensa. E daí então essa intensidade se manifesta, claro, nas minhas atividades, no meu dia a dia, na construção do reino de Deus. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês do Evangelho de hoje. Que a nossa fé, esta realidade que nós não podemos conquistar, ou eu a tenho ou não a tenho, mas eu posso tê-la às vezes fraca ou forte. Eu rezo e rogo a Deus que nós possamos ter esta fé cada vez mais intensa, para que assim a pessoa de Jesus Cristo seja seguida cada vez mais, com mais intensidade, e que o reino de Deus seja cada vez mais pleno. Povo de Deus, tenham todos um bom dia. Deus abençoe, Deus os guarde, e a Mãe do Perpétuo Socorro os cura com o seu manto sagrado. Amém.